Fala, meu doutor, fala, minha doutora. Simbora, que tem muita coisa boa para a gente aprender. É o seguinte, dentro dessa nossa composição, dessa nossa tentativa de estruturar a língua portuguesa diante daquilo que realmente aparece na prova de língua portuguesa, em qualquer banca, em qualquer circunstância, em qualquer momento, a gente precisa de muita concentração, muito foco e muita assertividade, como eu disse, exatamente para estudar aquilo que de fato cai. A língua portuguesa é monstruosamente grande, é enorme, enorme, cheia de detalhes, cheia de muitas especificidades. Então, se nós pararmos para estudar todas as especificidades, a gente não vai conseguir. Para que a gente chegue a um nível muito elevado diante dessas especificidades, a gente precisa de muito tempo de curso, de especialização, né, essas coisas todas, e de muita prática. O que não é o caso de você, que está olhando para mim. Você precisa aprender a língua portuguesa que aparece na sua prova. É isso que eu estou fazendo. Eu estou dando de mão beijada o que vai cair na sua prova. Pode estudar o que está aqui, que é exatamente aquilo que vai aparecer no dia da sua prova. Aí você acerta as questões, realiza seu sonho e segue. Beleza? Então preste atenção agora bem direitinho para que nós possamos entender e concatenar as ideias diante das nossas perspectivas, ok? Simbora! Emprego de tempos e modos verbais. Emprego de tempos e modos verbais. Vamos para cá, todo mundo? Olha só. Emprego de tempos e modos verbais. Preste atenção, um detalhe bem interessante. Olha só. Existe o modo verbal e existe o tempo verbal. O que acontece? Diante de uma estrutura de interpretação de texto, de compreensão de texto, diante de uma estrutura de gêneros textuais variados, de composições textuais variadas, as bancas estão de maneira eminente, de maneira veemente, de maneira muito forte, introduzindo tempos e modos verbais em seus contextos, de modo a criar um modelo de questão contextualizado, certo? Então, o tempo verbal ele vai sair lá do segundo parágrafo, a estrutura do modo verbal vai sair lá do primeiro parágrafo e por aí vai. É de fundamental importância que você entenda o que é modo e o que é tempo, tá bom? Quando a gente trabalha com modo verbal, a gente trabalha com comportamento. Comportamento. Comportamento verbal, certo? Quando a gente trabalha com tempo verbal, a gente trabalha com a aplicação no cotidiano, para você se situar, para você entender se a sua ação está no presente, no pretérito, que é o passado, né? E no futuro. Resumidamente, é isso, porque a gente tem os tipos de pretérito, a gente tem os tipos de futuro, tá bom? Então é importante que a gente entenda como esses tempos vão auxiliar a nossa caminhada. Então, modo verbal é comportamento, vem da palavra do inglês mood, que é comportamento, humor, certo? Então, modo verbal é o comportamento do verbo. E o tempo verbal é como esse verbo é aplicado no cotidiano, na forma de presente, nas formas de passado, que são as formas de pretérito, e nas formas de futuro, para você aprender a se comunicar da maneira mais adequada possível, ok? Simbora. Chama! Aí eu coloquei aqui, modos verbais. Olha só, interessante. Modos verbais. Modo é comportamento, a gente sabe que modo é comportamento, já aprendeu? Então, olha só. Primeiro, o modo indicativo, certo? Modo indicativo. É quando o verbo se comporta na frequência indicativa, tá bom? Quando o verbo está no modo indicativo, necessariamente, ele vai se comportar na frequência indicativa. Pronto, beleza. Aí você vem para cá, olha só que legal. É muito interessante isso aqui. Ó. Aqui, ó. Modo indicativo é quando o verbo aparece para expressar verdades absolutas e afirmações
categóricas. Verdades absolutas e afirmações categóricas. Então, pronto. O modo indicativo, certo? A modalidade indicativa, certo? O comportamento indicativo do verbo está associado diretamente a esses dois fatores que eu acabei de colocar aqui, ó. Ó, ao conceito de verdade absoluta, ou seja, sem contestação, e ao conceito de afirmações categóricas, ou seja, afirmação sem contestação. Verdade absoluta, afirmação categórica. Beleza? Vamos lá. Indicativo. Agora a gente vem para o modo subjuntivo. Tá bom? Lembrando-se de que o modo subjuntivo, atenção, o modo subjuntivo é o modo verbal da subjetividade. Subjetividade, tá bom? Fred, qual a diferença? A subjetividade, ela sai daquela informação direta, daquela informação precisa, daquela informação sem contestação, entendeu? Então, ela vai para o campo da subjetividade, da hipótese, da incerteza, da probabilidade, tudo aquilo que deixa o texto instável. Instável. Então, modo indicativo, ou seja, quando o verbo se comporta na frequência indicativa, estabilidade, verdade absoluta e afirmação categórica. Quando o verbo se comporta de maneira instável, certo? Modo subjuntivo, representado pela marca de subjetividade. Toda vez, sempre que você ouvir falar em modo subjuntivo, associe diretamente a questão da subjetividade, da instabilidade, da incerteza, tá bom? Tanto que, nos principais manuais de interpretação de texto e nas principais gramáticas, aparece isso aqui, ó. Hipótese, ó, incerteza, dúvida, olha aí, são praticamente sinônimos. Desejo, aqui é uma pegadinha grande, desejo e possibilidade. E possibilidade, beleza? Fred, porque desejo é uma pegadinha enorme. Peraí que eu vou explicar a vocês agora. Ó, desejo é uma pegadinha enorme porque quando você deseja algo, você não tem a certeza de que vai ter esse desejo realizado. Não há certeza. O desejo é do plano da incerteza. Não há certeza. Olha aí, ó. Essa aí é boa, viu? Não há certeza. O desejo, ele é do plano da incerteza. É do plano da incerteza. Show? Beleza? Então, bora lá. Modo indicativo, modo subjuntivo e agora aqui, ó. Bem legalzinho para você, o modo imperativo. Nunca se esqueça do que você vai ouvir agora. Show? Chama. Bora lá. Imperativo. O modo imperativo, quando o verbo se comporta na forma imperativa. Quando o comportamento do verbo é imperativo, é só lembrar que vai ter um verbo lá de ordem, né? Não, 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 nem sempre. Ó, imperativo é ordem, comando. Olha aqui, ó. Olha a pegadinha. Olha aqui a surpresa. Instrução. A galera não estuda isso aqui, ó. E orientação. Mas, professor, eu pensei que o modo imperativo era só colocar o verbo de ordem. Não.
Você tem que lembrar, você precisa lembrar, você tem que lembrar que o imperativo ele tem frequências. A ordem, que é o mais incisivo, o comando, ó, a instrução, que não necessariamente seja uma ordem, é uma instrução, é uma orientação, é uma dinâmica para você realizar determinadas circunstâncias sociais, ou até do próprio trabalho de vocês, dentro de uma perspectiva de ensino, didática. A instrução e a orientação, elas têm um viés muito didático, diferente da ordem, diferente do comando, tá bom? Então, hoje, na linguística moderna, né, na língua portuguesa moderna, indicativo, subjuntivo e imperativo funcionam desta maneira. Obviamente, necessariamente, o que é predominante no modo imperativo. Aí o cara diz assim: Fred, o que é predominante? Lembre-se de um detalhe. Predominância não é sempre. Predominância é na maioria das vezes. Predominância é na maioria das vezes. Então, o que é predominância, tá? Na maioria das vezes. Show. Então, o verbo vem, verbo, aqui, ó, no imperativo. Verbo no imperativo, beleza? Fred, tranquilo. Então, peraí. Nós agora aprendemos, a gente acabou de aprender o modo verbal, ou a estrutura dos modos verbais, exatamente. Como esses verbos se comportam. Eles se comportam na forma indicativa, na forma subjuntiva e na forma imperativa. Tá aí, ó. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso é o comportamento do verbo. Pronto. O que vai aparecer na sua prova é isso aí. Então tem que lembrar desse detalhe bem interessante. E outra coisa, verbo no imperativo. Opa! Injunção. Pronto. Quando aparecer o verbo no imperativo, pode associar a palavra injunção. Verbo no imperativo, texto injuntivo. Verbo no imperativo, texto injuntivo. Injunção é exatamente ordem, comando, instrução e orientação. Então, você tem o texto injuntivo, dentro dele se organiza uma estrutura imperativa que pode expressar ordem, comando, instrução e orientação e necessariamente, obviamente, vai apresentar as marcas de imperatividade por meio dos verbos sucessivos que nós temos na língua portuguesa. Show? Modos verbais? Top. Chama. Tempos verbais, que são os tempos do indicativo, tá bom? Agora a gente chegou em tempos, ó. Agora a gente já está em tempos verbais, tá? A gente viu dos modos verbais, né? Pronto! E agora, tempos verbais. Tempos do indicativo. Né? Tempos do indicativo. Presente. Expressa um fato atual. Opa, beleza, tranquilo. Tá aqui o modo indicativo, ó o modo indicativo tá aqui, ó. Certo? Primeiro passo, o presente do indicativo. Como a frase se organiza para expressar uma ação no presente com comportamento de verdade absoluta, que é o comportamento indicativo. Presente do indicativo expressa um fato atual. Claro. Porque, Fred, por que você colocou um fato atual? Fato atual. Se o fato é atual, a verdade é absoluta. Bora lá. A afirmação é categórica. Então, a partir de hoje, quando você ouvir falar em presente indicativo, você vai lembrar de fato atual, verdade absoluta e afirmação categórica. Então, por exemplo, eu estudo neste cursinho. Olha o Clever Média aí, ó. Chama. Eu estudo neste cursinho. O verbo está no presente, presente no indicativo. Então, por exemplo, aqui
não cabe a palavra talvez, não cabe alguma expressão relacionada à possibilidade. Como assim, Fred? Talvez eu estude neste cursinho. Já quebrou o indicativo. Apresentou instabilidade, incerteza. Talvez eu estude. Aí é modo subjuntivo. É possível que eu estude neste cursinho. Também é possível que você não estude. Quebrou a verdade absoluta, quebrou a afirmação categórica, quebrou o fato atual. Aí é subjuntivo. Então, aqui, ó, nesse contexto aqui, eu estudo neste cursinho, jamais, jamais, jamais colocar uma palavra que indique possibilidade, que indique instabilidade, que indique qualquer situação que não seja absoluta. E quando você diz eu estudo nesse cursinho, o estudo é presente do indicativo. Presente do indicativo. Verdade absoluta e afirmação categórica. Tá bom? Ah, entendi. Então não pode ter nenhuma palavra que indique instabilidade. Nenhuma. Entendi. Vamos lá. Pretérito perfeito. Ó, pretérito é passado. Pretérito é passado. A mesma coisa. Passado. Pretérito perfeito. E aqui, pretérito perfeito. Que é isso, professor? Calma. Pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito composto. Tá bom? Pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito composto. Ah, gente, detalhe, detalhe, presta atenção. Você que está olhando para mim agora, você que vai passar. Olha só. Pretérito perfeito composto sempre tem dois verbos. E esses dois verbos vão formar o que nós chamamos de locução verbal. Certo? Locução verbal. Dois verbos, locução verbal. Pronto. Beleza? Tranquilo, tudo na paz. Fred, e quando o tempo é simples? Só um verbo. Um, um verbo. Certo? Um verbo. Fred, então o presente do indicativo também pode ser chamado de presente simples, claro, porque ele só tem um verbo. Pretérito perfeito simples. Só um verbo no passado. Pretérito perfeito composto. Epa, é uma estrutura passada, é uma estrutura pretérita que vai ter dois verbos, ou seja, uma locução verbal. Quando você tem dois ou mais verbos, você tem necessariamente uma locução verbal, tá bom? Então, olha só que legal aqui. Ó. Ele estudou as atividades ontem à noite. Beleza, tá aqui, ó, só tem um verbo. E outra coisa, pretérito perfeito. A ação começa e termina no passado. Por exemplo, vamos fazer um detalhezinho aqui bem legal. Ó, ele estudou as atividades ontem à noite. Ele começou às 18h e terminou às 22h. Pretérito perfeito, simples. Só tem um verbo. Verdade absoluta. Não pode ter talvez, não pode ter possibilidade, porque ele está dentro da dinâmica do indicativo. Ele estudou as atividades ontem à noite. Ele começou a estudar em um determinado momento do passado, que foi definido aqui, ó, a noite de ontem, tá? E ele terminou em um determinado momento do passado. Ele estudou 18h às 22h. Olha aí, coisa linda, tá vendo? 18h às 22h. A ação começa e termina no passado. Por exemplo, professor, eu viajei. Eu viajei. Pronto. Você viajou? Viajou. Você fez um intercâmbio, tá bom? Beleza. Foi morar fora. Foi fazer residência fora. Pronto.
Aí ficou lá 2 anos sem voltar para cá. Então, você ficou, sei lá, do dia 20 de agosto de 2020 até 22 de agosto de 2021. Eu viajei para estudar fora do Brasil. Beleza. Eu estudei fora do Brasil. Eu estudei fora do Brasil. Pretérito perfeito simples. A ação começa e termina no passado. Nunca se esqueçam. A ação começa e termina no passado. E outra. Lembre-se do princípio da ação conclusa. Ela começa e termina no passado e ela foi totalmente concluída, viu? Totalmente concluída. Nesse exemplo aqui, em que a pessoa começou a estudar às 18 e terminou às 22, ela foi totalmente concluída, 18 às 22, tá bom? A pessoa passou 18, 19, 20, 21, 20, passou essas 4 horas estudando sem parar. E a pessoa que viajou para estudar fora, ela estudou de 2020 a 2021 sem parar. É o princípio da ação conclusa, pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito composto expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Olha só, interessante. Tenho estudado. Gente, lembre-se de um detalhe. O pretérito perfeito composto é formado por 2 verbos. O verbo ter, mas, o verbo no particípio. O verbo ter, mais o verbo no particípio. Aqui, ó. Tá, tá. Aqui. O verbo ter, mais o verbo no particípio. O que é verbo no particípio? Olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Fred, o que é o verbo no particípio? É aquele verbo que termina em ado, ada, ido. Tá bom? Comprado, narrado, fugido, nadado, certo? Dormido, pronto. Então você tem o verbo ter e outro verbo no e o segundo verbo no particípio. Aqui tenho estudado. Você tem aí o verbo eu subentendido. O verbo não foi mal. Você tem o sujeito eu subentendido. Eu tenho estudado muito para os exames. Eu tenho estudado. Opa. Verbo ter no presente. O segundo verbo no particípio. Locução verbal do pretérito perfeito composto. Eu tenho estudado muito para os exames. A ação começa no passado e vem até o presente. Então vamos lá. Vamos criar aqui a situação. 10 de maio de 2023 é só uma situação. Vamos supor que hoje seja 10 de abril de 2025. Pronto. Vamos criar uma data aqui. 10 de abril de 2025. Olha, hoje, 10 de abril de 2025. Então, você está começando uma ação no passado, em 2023, tá? E ela repercute até o presente. Eu pedi para a gente supor que hoje a gente está diante da data 10 de abril de 2025. 10 de maio de 2023, 10 de abril de 2025. A ação começa no passado e vem até o presente. Pretérito perfeito simples, simples. A ação começa no passado e termina no passado. Show. Pretérito perfeito composto. A ação começa no passado e vem até o presente. Pretérito perfeito composto, locução verbal. Primeiro verbo, o verbo ter no presente.
adaptado ao sujeito, e o segundo verbo sempre no particípio, ado, ido. Cuidado com o verbo fazer, que é feito, tá bom? E no pretérito perfeito, um só verbo, no passado, obviamente. Chama. Tempos do indicativo. Fred mas cai tudinho. Isso, ó, e eu tô dando a você o que vai cair. Pode ter certeza que desse assunto aqui, o que vai cair é o que você está vendo. Tenha certeza absoluta. Lá vai. Pretérito imperfeito. Eu falei para vocês, eu falei para você que o pretérito perfeito, certo? Significa uma ação realizada na plenitude. A ação começa no passado, termina no passado, mas ela foi realizada na plenitude, tá? O pretérito imperfeito, não. Aí ele tem já a questão da, ó, ação não conclusa. É o princípio da ação não conclusa. Isso aqui é pretérito imperfeito. É o princípio da ação não conclusa. Pretérito perfeito, ação conclusa. Imperfeito, ação não conclusa. Fred, como assim? Ó, vamos direto para o exemplo. Fica mais prático. Ele estudava, lembrando-se que ava é terminação exclusiva do pretérito imperfeito. Sempre, sempre, sempre é terminação do pretérito imperfeito. Do pretérito imperfeito. Sempre é terminação do pretérito imperfeito. Beleza. Ele estudava as lições quando foi interrompido. Então vamos lá. Ava é sempre pretérito imperfeito. Ele estudava as lições lá no passado. Lá no passado. Beleza. Aqui, ó. Ó. Vamos criar o tempo. Dia, sei lá, a data, 10 de fevereiro de 2019. Pronto. O que essa pessoa estava fazendo? Estudando as lições, estudando as tarefas, o dever de casa. Pronto. Ele estudava as lições quando foi interrompido. Tá. Se é pretérito imperfeito, se é pretérito, a ação começa no passado, tá? E termina no passado, porque ele é imperfeito. Ele não é composto, ele é simples. Ele só tem um verbo, tá vendo? Ele estudava as lições. Ó. Então vamos aqui criar outra situação. 10 de março de 2022. Se o pretérito é imperfeito, a ação também começa e termina no passado. Mas, pelo princípio da ação não conclusa, ela pode ser interrompida. Ah! Então, o cara começou a estudar no dia 10 de fevereiro de 2019. Aí houve uma interrupção. Houve um problema, uma dinâmica familiar, social, pessoal, e essa pessoa foi interrompida. Beleza. Aí voltou em 2021 e concluiu em 2022. É o princípio da ação não conclusa ou parcialmente conclusa, uma vez que ela sempre tem a interrupção. Ele estudava as lições quando foi interrompido. Olha aqui a conjunção temporal que vai indicar exatamente o momento da interrupção. O momento não, a circunstância da interrupção. Então, ele estudava as lições quando foi interrompido. Então, ele estudava até o momento em que foi interrompido. Depois, essa interrupção cessa e a pessoa continua a ação até concluí-la. Começa no passado, termina no passado, mas tem sempre a interrupção, sempre a instabilidade, uma vez que é pretérito imperfeito. Por isso a presença desse quando, né, professor? Exatamente. Ah, Fred, agora é fácil, né? É.
Só é muita informação, então tem que ter paciência para sempre revisar, sempre estar ligado nas postagens da CleverMed, tá? Exatamente para a gente poder criar uma estrutura de compreensão ágil, assertiva e fácil e facilitada, né? Para vocês garantirem a nota máxima em língua portuguesa. Fechar sempre as provas de português. Futuro do presente. Futuro do presente simples. Ó. Futuro do presente simples. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Futuro do presente simples. Opa, só tem um verbo. Futuro do pretérito simples. Opa, só tem um verbo. Cuidado agora. Cuidado. Ah, o futuro do presente. Vocês que gostam de inglês. Você que gosta de inglês. É o will. Will, aquele bichinho. W-I-L-L, certo? Futuro do presente simples. Tem que ter cuidado com uma coisa. Ó. Primeiro. Ele estudará as lições amanhã. Estudará. Vai estudar. Irá estudar. Fred, qual a forma mais correta ou qual a correta? As três estão corretas. Tá vendo? Futuro do presente simples. Vamos lá? Futuro do presente simples. Sempre lembrar isso. Você tem três estruturas, tá? E as três estão corretas. Viajar. Viajará, vai viajar, irá viajar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Clinicar. Clinicará, vai clinicar, irá clinicar. As três estruturas estão corretas. Lembrando-se de que quando você constrói a frase no futuro do presente simples, no futuro do presente simples, é certeza absoluta a ação acontecer, ainda que ela seja projetada. Por quê, Fred? É futuro do presente simples. Futuro do presente simples. Do indicativo. Então, essa ação ela vai acontecer. Por mais que você não indique o tempo futuro. Ó, aqui, ó. Amanhã. Por mais que você não indique o tempo futuro, essa ação vai acontecer. Aqui foi indicado. Agora, se eu digo assim, Dr. Max clinicará em março. Pode ter certeza que no mês de março ele vai clinicar. Pronto. Dr. Max clinicará em agosto. E é certeza que no mês de agosto ele vai clinicar. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma palavra de instabilidade. Talvez, quem sabe, é possível, é provável, pode ser. Não tenho. Então, essa pessoa estudará as lições amanhã. Tenha certeza de que amanhã essas lições estarão estudadas. O futuro do presente narra uma ação, obviamente, futura, e que, com certeza absoluta, será realizada. Certeza absoluta, porque é futuro do presente do modo indicativo. Fred, quem é o futuro do pretérito? Esse danado, é o traidor, é o traíra, é o traíra. Por quê? Olha só. Tem uma explicação bem interessante. Ria. Ó. Ria. Ria. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. A terminação ria é sempre futuro do pretérito. Aqui, ó, volta. A terminação ava, aqui, ó, é sempre pretérito imperfeito. A terminação ria é sempre futuro do pretérito. E o futuro do pretérito casa com o imperfeito
do subjuntivo. Ah, Fred, por isso que você chamou o verbo o tempo verbal de traidor, não foi? Foi, ó, traíra. Ó, o traíra aí, ó. Por quê? Porque ele fez uma aliança com o imperfeito do subjuntivo. Presta atenção, olha para cá. Na sua prova, não vai aparecer o futuro do pretérito isolado. O futuro do pretérito, ele quebra um pouco essa dinâmica do indicativo e se associa ao imperfeito do subjuntivo. Então, você tem o futuro do pretérito do indicativo associando-se ao imperfeito do subjuntivo. Então, você tem indicativo aqui nessa mão, subjuntivo aqui nessa outra. O que prevalece? O subjuntivo. Diga aí. Fred é mesmo? É. Então, olha só. Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Ou seja, eu viajaria nas férias se tivesse dinheiro. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Então, você começa a pensar. Fred, existe uma condicionalidade ali, não é? É. Que é exatamente a instabilidade. Lembre-se que o imperfeito do subjuntivo sempre vai apresentar isso aqui, ó. Ó, a terminação S, ACE, ICE. E você tem um fator condicionalizante aqui, ó. Para eu viajar nas férias, eu preciso do dinheiro. Viajaria nas férias se tivesse dinheiro. Beleza? Como você é trabalhador, então a gente está diante de uma condição pouco provável e não impossível. Ela é pouco provável, tá bom? Então, bora lá, de novo. Futuro do pretérito nunca vem sozinho. Futuro do pretérito sempre vem com o imperfeito do subjuntivo. É o traidor. O que prevalece? A ideia subjetiva ou subjuntiva, tá bom? Principal marcador do imperfeito do subjuntivo. S, ACE, ICE. Único marcador do futuro do pretérito. Ria. Viajaria, correria, nadaria. Então, facilmente você identifica o futuro do pretérito, facilmente você identifica o imperfeito do subjuntivo. Fred, massa. Aí você tem uma instabilidade ali, ó. Ó, por conta do se e por conta do tivesse, que é subjuntivo. O que significa dizer que, quando você casa o futuro do pretérito com o imperfeito do subjuntivo, você estrutura, você forma o que a gente costuma denominar de condição pouco provável. De condição pouco provável. Tá aqui, ó. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Fechou? Passa. Tempos verbais, tempos de indicativo. Aí vem o grandão. Futuro do pretérito. Fred, a gente acabou de ver. Foi, mas a gente viu o simples. Aqui é o composto. Ó. No futuro do pretérito composto, o casamento é diferente. Por quê? O futuro do pretérito é composto, então tem que ter dois verbos que formam a locução verbal. Então, peraí, calma, Fred. Vamos para cá, bora, chama, aqui, ó. Teria viajado. Ria, ó, terminação do futuro do pretérito, sempre, é o verbo 1. E o verbo 2, ó, no particípio. As locuções verbais, pessoal, dos tempos verbais, né, obviamente, as locuções verbais do indicativo sempre tem o segundo verbo no particípio. Ó o ado aqui. Então, se o futuro do pretérito é composto, tem que ter dois verbos. Necessariamente, o segundo no particípio. Pronto. E deste lado, olha quem apareceu. Tivesse, S. Ah, é o imperfeito do subjuntivo. É, mas só tem outro verbo depois dele que está no particípio. Ganho, pode ser ganho ou ganhado, tá? Não tem problema não. Mas está no particípio. Então eu tenho desse lado aqui, ó. Ó, desse lado aqui, ó. Ó, o que nós temos? O futuro do pretérito composto, uma locução verbal,
marcada pelo ria e pelo verbo no particípio. E essa locução verbal, que caracteriza o futuro do pretérito composto, vai se aliar diretamente a essa locução verbal aqui. Se fosse só o tivesse, beleza, era o imperfeito do subjuntivo. Mas tem o tivesse e o verbo no particípio. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Ah, entendi. Então, de novo, o indicativo duelando com o subjuntivo. Quem prevalece? O subjuntivo. Nesse caso aqui, se eu tivesse ganho esse dinheiro, teria viajado. Aí você tem um reforço. Olha só. Aí você tem um reforço muito grande aí de uma estrutura interpretativa que vai caracterizar o que nós chamamos de condição impossível. Ou situação impossível. Então, futuro do pretérito casa com o imperfeito do subjuntivo. E o futuro do pretérito composto casa com o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Fred, que legal, né? É. Tempos verbais, tempos do subjuntivo. Tá bom? Aí é mais tranquilo, bem mais tranquilo. Olha só, subjuntivo, subjetividade, instabilidade, incerteza. Vamos lá. Insegurança, desejo, hipótese. Direto por exemplo. É conveniente que estudes para o exame. É conveniente. Isso aqui é um conselho. Qual a garantia que você tem de a pessoa realizar esse ato? Isso aqui é um conselho. É conveniente que estudes para o exame. Conselho. Beleza? Pronto. Fred, então isso aqui é o presente do subjuntivo? Isso. Presente do subjuntivo. Você tem uma marca de possibilidade aqui, uma marca de instabilidade. E está aqui o verbo estudes. Ó, é conveniente que tu estudes para o exame. Mas o verbo está no presente. Eu sei, mas você tem a marca de instabilidade, que é o é conveniente. Entendi, Fred. Fred, se fosse no presente indicativo, eu estudo para o exame, ele estuda para o exame, nós estudamos para o exame, tá vendo? Não tem o conveniente, não tem o é provável, não tem o é possível, não tem o é fundamental, não tem é preferível, não tem. Não tem. E o imperfeito do subjuntivo, a gente viu no slide anterior, ó, eu esperava, vamos lá, que ele vencesse o jogo. Olha só, olha quem está aqui. Ele vencesse esse, terminação do imperfeito do subjuntivo. Show de bola. Tranquilaço, tranquilaço. Agora vamos para cá. Parte boa, parte boa, parte boa, parte boa. Vamos lá. Chama, 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 chama. Questõezinhas. Vamos treinar não só a parte de verbos, mas os elementos que estão ligados aos verbos, tá? Porque na prova de vocês aparece muita questão de elementos ligados aos verbos. 5. No trecho, em geral, isso se dá por meio da violência. Quando está triste, com raiva, opa, isso se dá. Olha só. Se dá, ou dá-se. Está aqui a estrutura verbal. Por meio da violência, aqui é presente no indicativo. Quando está triste, ó, presente no indicativo. Com raiva, quando sente medo, presente no indicativo. Em todos esses aspectos, a violência é, presente no indicativo, uma fuga muito grande. Preste atenção aqui agora. Assinale a alternativa correta que classifica sintática, gramática e, respectivamente, os trechos grifados. Vamos lá. Letra A.
Locução adverbial de modo. Em geral, isso se dá por meio da violência. O modo é a violência. Quando eu tenho um advérbio formado por mais de uma palavra, eu posso chamá-lo de locução adverbial ou de adjunto adverbial. O mais importante é que aqui eu tenho um meio, o meio pelo qual é gerada a violência. Meio é o modo. Pronto. Fred, só que em todas as alternativas tem modo, só que na letra E tem advérbio de modo. Advérbio é uma palavra só. Locução adverbial, duas ou mais. Adjunto adverbial, pode ser uma palavra só, mas também pode ser duas ou mais. Já eliminei aí. Vamos lá. Isso se dá por meio da violência. Pronto. Então a gente ficou aqui. Adjunto, locução, adjunto, locução. Vamos ter que ir para o outro pedaço de texto. Em todos esses aspectos, a violência é presente do indicativo, a violência sujeito, presente do indicativo sob a forma de verbo de ligação, e o que vem depois do verbo de ligação? O predicativo do sujeito, informação sobre o sujeito. Lembre-se de que, após o verbo de ligação ele vai ligar o sujeito a uma característica do sujeito. O verbo de ligação fica no meio. Ele faz a conexão, o elo entre o sujeito e uma característica do sujeito. Então vamos lá. Sujeito, predicativo do sujeito. E eu tenho um verbo de ligação no meio. Então, se tem verbo de ligação, o que vem depois do verbo de ligação sempre é o predicativo do sujeito. Predicativo significa informação, então informação sobre o sujeito. Bingo, predicativo do sujeito. Aí você vai para a alternativa correta, B de bola. O que eu fiz? Eu contextualizei. Verbo no presente indicativo, verbo de ligação, predicativo do sujeito e adjunto adverbial. Advérbio de modo, frequência, tempo, isso aí é tranquilo demais. Tem vários tipos. Se tiver duas ou mais palavras, locução ou adjunto. Se for advérbio, é uma palavra só. Fechou? 5, B de bola. 6. Assinale a alternativa que indica o sentido correto do conectivo destacado no trecho a seguir. Para o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina. Presta atenção agora, viu? O sentido é a semântica. O sentido é a semântica. Semântica é sentido. Do conectivo destacado. Qual é o conectivo? Para. Ah, professor, para é finalidade. Para, no intuito de, na intenção de, a fim de quê? É finalidade. Letra B. Não faço não. Não faço não. Ó, nunca defina uma conjunção sem antes pensar da seguinte forma. Assim como adição e comparação. Como comparação, causalidade, causa e consequência, e até finalidade, o como pode ser. Beleza? Então tem que ter cuidado com isso aí. Pois, explicação. Por que junto sem acento? Explicação, causalidade. Você tem que lembrar que as palavras, que as conjunções, elas recebem essa indicação semântica de acordo com o texto, com a frequência textual. Então, bora lá. Assinale a alternativa que indica o sentido. Bora lá. Para o pesquisador, há finalidades. Não. A escola pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina. Posse. Posse? É o que, eu me? Não. Posse. Indicação de posse é verbo. Aqui é conjunção. Conectivo. Conformidade, objetividade, benefício, finalidade. Objetividade, tira. Objetividade é a qualidade do texto. Ele quer o sentido do conectivo. Certo.
Aí você vai fazer o seguinte, vai substituir. Para. Finalidade. Na intenção de um pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças. Tem nada a ver. A fim de que o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças. Tem nada a ver, pô. Tem nada a ver. Agora, vá para a finalidade. Ou vá para a conformidade, desculpe. De acordo com o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças. Conforme o pesquisador, segundo o pesquisador, consoante reza o pesquisador. Conformidade. Bora. Essa questão é para você nunca errar, sempre acertar, sem decorar. A estrutura das conjunções não rimou. Vamos lá. Finalidade fora. Isso pega muita gente. Benefício fora. Pega muita gente. Conformidade. Escreva. Conjunção é pelo contexto circunstancial. Claro, na maioria das vezes, o para é finalidade, mas aqui não é. Então, sempre leiam o contexto. Sempre. 7. Leia atentamente o texto acima e, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, norma culta, analise as afirmativas e dê valores verdadeiro ou falso. Na expressão muito cedo se aprende, é correto dizer que há dois advérbios. Um se liga ao verbo aprender, modificando-o, e outro se liga ao advérbio cedo, intensificando-lhe o sentido. Opa, 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 muito. Advérbio de quantidade. Cedo, advérbio de tempo. Um se liga ao verbo aprender, cedo se aprende, e o outro se liga ao advérbio cedo, intensificando-lhe o sentido. Muito, intensidade. Verdadeiro. Fred, eu não sabia nunca. Olha aí, simples. Simples porque você está estudando e está tendo aula com aquilo que cai. Segunda situação. Se no trecho associado à feminilidade substituíssemos a palavra feminilidade pela palavra masculinidade, esse trecho deveria ser reescrito como associado à masculinidade sem o acento grave. Opa, opa, de jeito nenhum. Aqui, ó. Associado a. Associar algo a. Então, você pede, esse verbo pede um a prepositivo. Masculinidade é um substantivo feminino que pede um a artigo. A masculinidade, as masculinidades. Quando eu tenho o a prepositivo exigido pela regência do verbo e o a artigo exigido pelo substantivo feminino, eu vou unir os dois e a crase é obrigatória. A palavra masculinidade, ela não é masculina, ela é um substantivo feminino. Ela indica um padrão masculino, mas tecnicamente ela é um substantivo feminino, crase obrigatória. Aí aqui está dizendo, sem um acento grave. Tchau. Falso. Verdadeiro e falso. Eita, Fred. Já tem a alternativa correta, não já? Já. Ó, verdadeiro e falso. A única que tem é a A. Mas vamos fazer toda. Ó. Próxima. O uso do acento gráfico no trecho. Os homens têm dificuldade. Ó, falei em uma das aulas. Os homens têm dificuldade. Os homens. Sujeito no plural. O verbo ter fica com o circunflexo. Novo acordo ortográfico, ortografia oficial. Os homens têm dificuldade. Justifica-se pela mesma razão do que o uso da palavra também. Ou seja, são oxítonas terminadas em. Quando você separa a palavra também, você tem uma oxítona, uma palavra oxítona. Porque a sílaba tônica está na última sílaba. A tonicidade, a pronúncia mais forte está na última sílaba. Também.
E você tem um acento aqui. Olha aqui, ó. Aí, o enunciado diz que as duas são oxítonas. Não! Isso aqui é um monossílabo. Olha aí, que legal. Tônico. É um monossílabo tônico. E aqui, como a sílaba mais forte é a última, e eu tenho uma palavra dissílaba, ou seja, com duas sílabas, e a última sílaba é a mais forte, então ela é oxítona, terminada em oxítona. Chama! Então elas têm um acento pela mesma razão? Não. Uma é monossílaba tônica, que é o tem, e a outra, que é o também, é oxítona. Alternativa correta. Opa, desculpe-me, tem que avaliar agora. Aqui, ó. Falso. Próxima. No trecho geral, isso se dá por meio da violência. A palavra destacada é um pronome demonstrativo, sim. Todo pronome com SS é demonstrativo, que tem função anafórica, ou seja, fazer referência anterior. Todo pronome anafórico se refere ao que vem antes. Tudo que é anafórico é anterior. E se tiver SS é pronome demonstrativo. Já que retoma uma ideia já enunciada no texto. Muito bem. Pronto. Verdadeiro. Fred, que negócio irado danado, né? Pois é, verdadeiro. Alternativa correta, letra A. Vamos lá. Uma tira cômica para a gente divertir. Vamos lá. Divertir a situação fica mais tranquila dentro da proposta da nossa prova. Professor, muitas vezes eu sou instado a ler o texto todo, né? É. Mas às vezes você não é. Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente treinar? Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Já pensou uma questão de pressuposto aqui? Eu fazia uma redação só com perguntas. Se eu fazia, é porque eu ainda não fiz. Olha aí. Eu estou envolvendo o verbo com vários assuntos agora. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Ótimo. Vamos ler o enunciado. No primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto relacionado ao universo escolar. Pressuposto. Esse pressuposto pode ser associado na escola à seguinte prática. Se é pressuposto, você já vai para os verbos. Aqui, ó. Verbos. Se a professora não se zangasse, olha, eu fazia. No primeiro quadrinho, não precisa ler o restante, não. Tem um pressuposto relacionado ao universo escolar. Esse pressuposto pode ser associado na escola à seguinte prática. A. Negação do patriotismo? Não, fora. A tá fora. B. Intolerância à diversidade? Fora. Desestímulo às indagações? Vamos ver. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Se ela não se zangasse. Mas esse se e a estrutura verbal indicam que ela vai se zangar. Então ela não vai conseguir fazer a redação só com perguntas. E pergunta é indagação. Desestímulo às indagações. Letra C. D. Reprovação de brincadeiras. Não é uma brincadeira. É um questionamento. E. Exclusão de argumentação diversificada. Não. A argumentação vai ser por meio de perguntas, então ela não é diversificada. Olha aí. Só com aquele conhecimento de pressuposto. Conhecimento de pressuposto e de estrutura verbal. Chama! 8, letra C. 9. Sobre os modos verbais, está correta a sequência. 9. 1. Modo verbal que expressa ideia de certeza, quando o fato é concluído como real. Certeza. Indicativo. Beleza. 2. Modo verbal que expressa dúvida e incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. Subjuntivo. Indicativo. Subjuntivo.
3. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Expressa a ideia de ordem, conselho ou pedido. Imperativo. Lembre-se que imperativo não tem presente do imperativo, pretérito do imperativo, ou ele está na afirmativa ou ele está na negativa. E expressa ordem, conselho ou pedido. Alternativa correta, C. Fred, essa questão é tão fácil. É fácil porque você estudou. É fácil porque você aprendeu. Faça um desafio. Lance a qualquer pessoa que estuda pouco esse tópico 3. É fácil porque você está se dedicando. Continue assim. 10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi empregada incorretamente. Vamos lá. A. O superior interveio na discussão, evitando a briga. Fred, não é interview, não? Não. Interview. É entrevista em inglês. É interveio. Certo. Ele quer errada. B. Se a testemunha depor, se a testemunha depor, não. Se a testemunha depuser. Ah, olha o se. Acompanhe sempre a conjunção. Essa aqui já é errada. C. Quando eu reaver, isso, quando eu reaver, não é quando eu reaver o dinheiro, pagarei a dívida, certo? Quando você vier, ó, quando eu reaver, quando você vier, quando eu vier, quando você reaver, tá vendo? Ah, beleza. Então isso aqui é subjuntivo. Só para tirar a dúvida, Fred, é subjuntivo também, né? É quando. Não tenha certeza. E ele trará o filho, futuro do presente, do indicativo. Se vier a São Paulo, se vier, olha aí, ó, ele trará o filho, se vier. Você tem o futuro do presente, o futuro do presente com o presente indicativo, que é o vier, certo? Alternativa B de bola, ele quer a errada, tudo ok, tudo na paz. Final do nosso encontro, fiquem em paz e com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Clever Med na cabeça, vai passar todo mundo. Professor Fred na área. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem em paz e com Deus. Fui. Tchau, tchau, tchau.